Ok, quase que eu comecei com a do canal de games. Meu cabelo provavelmente está bagunçado, mas hoje é um dia bonito. Pois é, até por isso que eu botei a câmera mais pro meio do quarto e eu tô no fundo do quarto, que é pra pegar só a parte da prateleira, não precisa pegar a minha cama. Mesmo principalmente porque eu acabei de limpar minha cama, então ela tá sem lençol ainda, né? Não fica bonito aparecendo na câmera a cama sem lençol. Pra mim é tão ruim quanto uma cama desarrumada. Mas tudo bem. E sim, isso foi uma opinião polêmica, mas que foi bem sensata e deu uma conversa legal numa live que eu fiz com o pessoal. Não foi uma live de conversa, é porque eu sempre tô jogando e eu troco uns assuntos legais com o pessoal na live. Eu tava falando disso, do pessoal do chat entrar no assunto e a gente trocar uma ideia. E esse foi um dos assuntos que eu trouxe numa live de Super Mario 3D World que eu fiz uns dias atrás. Sim, carros elétricos são o futuro e eu sou um adepto do carro elétrico. E é um futuro inevitável. Bem, como eu tava falando com o pessoal, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de biologia por conta dessa questão de natureza e tal. Hoje eu sei mais o porquê de eu sempre ter gostado muito. Então essas coisas que são melhores acabam me atraindo bastante. O carro elétrico é uma delas. E já tenho a resposta, inclusive, para todos os possíveis pontos que vocês vão levantar aí nos comentários. Porque eu sei que tem gente que gosta de problematizar. Tanto no bom quanto no mau sentido. No bom sentido que é ver se você realmente está em pé em cima do seu palanque com razão, e o outro que é simplesmente arrumar problema onde não tem. Mas vamos lá. Eu tava vendo uma vez, no caso falava sobre materiais reciclados e por que tinha flopado o plástico reciclado, e escutei o fato de que o pessoal tava usando um quarto R, que a gente lembra daqueles 3 R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar. Estavam adicionando um quarto R que era o recusar. É interessante, porque são coisas que, assim, é muito pregado, mas é pouco feito. E quem faz normalmente não recebe o devido valor. Costuma acontecer muito isso. Mas eu particularmente adicionaria mais um R, que é o repensar. Não, no caso, sobre os outros 4 R's. No sentido de que todos eles são válidos, mas o como você executa pode ser diferente dependendo da circunstância. E sobre carros elétricos, muita gente vai pensar, ele vai falar de um Tesla, vai falar de um Mach-E, vai falar de um Taycan. Não! Muita gente acha que o carro elétrico é aquela coisa que custa mais do que um carro popular, ou é aquele carro esquisito mequetrefe, sabe? Não. Eu sou adepto da reciclagem por níveis. Por isso que os carros elétricos me atraem tanto. Porque é possível. Tem uma oficina no Brasil, um cara que acompanha americano, David Murray, ou HBT Guy, como alguns de vocês já devem saber, porque eu já falei dele tanto no canal de games quanto nas lives. Já comentei de assistir o vídeo dele e de gostar do conteúdo dele. Ele fez um carro elétrico, ele comprou um Eagle, não lembro qual modelo do carro exatamente, e ele converteu para elétrico, isso lá em 2005, ele até virou notícia lá no condado que ele mora no Texas. Não sei se ele... acho que ele mora em Dallas quase a vida toda, então foi lá em Dallas, o jornal local de Dallas, ele virou notícia porque ele converteu o carro para elétrico. E a gente dirige carro elétrico, tanto híbrido quanto full elétrico. E eu compartilho dessa ideia principalmente de você modificar o carro para elétrico. Porque eu tô vendo, muitos de vocês aí que acompanham essas coisas de emissões e tal, principalmente da União Europeia, você vê que tem muito país que, além de proibir a fabricação, querem proibir a exportação dos carros a combustão. Que no caso eles não querem fazer uma meia solução, que é vamos parar de poluir, mas que se dane, só para os carros poluentes em outro lugar joga pegada de carbono lá. Porque aquele negócio de offset de carbono foi um flop gigantesco, eles sabem disso, então é isso que eles querem evitar. Eu particularmente acho muito desperdício você, com esse monte de carro a combustão, você simplesmente desfazer deles. Eu acho que é um processo gradual de médio a longo prazo, mas é possível sim, inclusive, para tornar viável para todo mundo, você criar um programa de conversão para carro elétrico. Não no sentido de que tipo, o governo vai dar um subsídio, porque eles não vão, na verdade eles nem querem, eles querem que o carro elétrico flope para continuar vendendo gasolina, né? A gente sabe disso. Mas tem muita gente que não seria capaz, por exemplo, de comprar um Tesla. Mesmo o Model 3 mais básico, ou o Model Y, Model Y, né, em português. E assim, você pensa, é um artigo de luxo. Não, não é. Ele é porque ele é novelty, ele é algo que não é grande massa. Como qualquer coisa, é uma invenção disruptiva que vai quebrar o mercado ao longo do tempo, e aí depois, quando virar a regra, vai baratear. Porém, você não precisa esperar que o Tesla custe o preço de um carro popular. Por que você não pode? E aí é que entra o que eu chamo de níveis de reciclagem. Por que você não pode pegar os carros velhos, tipo o cara que tem lá o seu Astra, o seu Corsa,
o seu Palio, o seu Siena, seu Gol, ou mesmo o Golf elétrico ficaria interessante. E não vende mais barato o kit de conversão. Hoje o carro mais barato aí, popular, tá na casa aí dos 60 aos 75 mil reais. Que não é barato nem um pouco. Mesmo com correção de inflação, ele ainda está mais caro do que algum tempo atrás. Ok, vamos falar de economia em outro momento, não agora. E isso desmotiva, tem gente que não troca mais tanto de carro, tem gente que compra carro usado. E eu escutei uma vez do meu pai, que ele estava vendo o vídeo da DG, que ele falou que tem muito carro moderno que vai virar bomba, porque quanto mais tecnológicos os carros ficam, mais eletrônica eles têm, mais manutenção preventiva eles precisam. E uma coisa que acaba acontecendo é, o carro, quando vai passando muito de dono, chega num ponto que ele não é tão bem cuidado. Por isso que tem tanto carro dos anos 80 e 90 que você vê aí que fica soltando aquela fumaça azul. Para quem não sabe, fumaça azul é porque o motor está queimando óleo na câmara de combustão, que não deveria acontecer. Acontece de passar um pouco pela própria mecânica do motor, mas não é para queimar um montão e ficar aquela fumaça azul. Aquilo lá tá errado, o veículo tá com problema. Menos ainda a fumaça preta. O que acontece? Essa pessoa não é o tipo de pessoa que vai conseguir pegar uns 70 mil e comprar um carro novo. Ah, mas aí você fala que ela pode comprar um carro usado aí na casa dos 40 mil. Mas que carro bom hoje que custa 40 mil? Que tem tecnologia boa e é fácil de cuidar. O custo de manutenção de carro a combustão é muito caro. Então por que ao invés de você pegar esse monte de carro a combustão, jogar no lixo e fazer a pessoa se virar para comprar um carro elétrico, você não vende por, sei lá, metade do preço até de um carro novo, um kit de conversão, que era o preço que um carro popular custava alguns anos atrás. Foi mal essa poker face assim pro lado. É porque passou um carro de som de propaganda política, tá chato hoje. Enfim, por que você não pode pegar um kit de conversão que custa metade do valor de um carro novo, se for um kit super avançado, né? Porque o kit elétrico ele é relativamente simples de se instalar e eletronicamente falando são poucas as coisas que você precisa mexer, bem menos até do que, por exemplo, instalar gás natural num carro. Por que você não pega esse kit que custa mais barato do que um carro e vende pra pessoa que já tem o carro, sabe? Ah, vai ter que refazer documento e tal, mas tipo, ela vai ter um carro elétrico, ela não vai precisar vender um rim para comprar um carro elétrico novo, e você vai evitar que uma pilha de entulho metálico se forme. Porque a primeira reciclagem que eu chamo é isso, você pega todos esses carros perfeitamente funcionais a combustão, ou quase perfeitamente funcionais, dado que eu expliquei da questão da condição da pessoa poder fazer a manutenção, transforma em elétrico. Porque a manutenção de um carro elétrico é lá embaixo. É muito mais barata a manutenção de um carro elétrico do que um carro a combustão. Porque são menos peças mecânicas. Ah, beleza, você vai ter que ajustar a direção, porque a direção normalmente é hidráulica e tal, não sei o quê. Mas direção hidráulica até não é grande coisa, você não enche de fluido de hidráulico tanto quanto você enche um tanque de gasolina ou de diesel, sabe? Então, ainda assim, até dá pra fazer uma margem ali do quanto você vai converter um carro para elétrico. Porque os carros mais novos todos têm direção elétrica. Mas, para assistir na direção, ela é mecânica elétrica e alguns são hidráulica elétrica, depende do modelo do veículo. Mas, no geral, ele é todo elétrico. O que acontece? Você fazendo isso, você vai permitir que a pessoa tenha um carro com uma tecnologia nova, que ela gaste menos para cuidar do carro dela, e que ela consiga estar adiantada no mundo, sabe? Que ela consiga estar no tempo presente. Você não exclui ela com um projeto tosco que simplesmente vai forçar todo mundo a comprar carro elétrico, mas só vai começar a ter carro elétrico quem ganha, sei lá, 20 mil por mês, sabe? Você permite que mais pessoas tenham acesso a uma tecnologia excelente. Aí já vem a segunda reciclagem, porque o motor do carro pode ser funcional. Não é todo mundo que vai trocar de uma vez, por isso que é um processo de médio a longo prazo. No médio prazo vão ainda ter veículos que vão utilizar o motor a combustão. Então você pode pegar todo esse motor inteiro que você tirou de um carro, que era a combustão, e você pode utilizar as peças em outros veículos que ainda vão precisar, porque não foram convertidos para elétrico. E com o tempo for passando, mais carros elétricos, menos reciclagem desses motores. Até chegar num ponto que esses motores vão poder chegar na terceira reciclagem, que é desfazer de todos eles, transformar em sucata e derreter borrachas e metais para poder revender como matéria-prima para outras coisas. Inclusive, ironicamente, vender todo o cobre e o alumínio para fazer motores elétricos. Olha que genial, por exemplo. Inclusive, tem fabricantes de motores elétricos no Brasil que são bem grandes e que estão funcionando bem em carros, mesmo que não sejam motores especificamente para carros. Então você já criou um plano ali para todo mundo poder ter um carro elétrico. Só que aí tem duas coisinhas que o pessoal costuma problematizar no mau sentido, não é nem no bom sentido, no mau sentido. A primeira é,
o grid de energia elétrica brasileiro, e a segunda são as baterias. Vamos falar sobre o grid primeiro. A maneira como a energia é transmitida no Brasil, ela realmente não é das melhores. Tem países lá fora que você não vê fios na rua, em postes, os fios são por baixo da calçada. Só que aí depende de um tanto de políticas públicas para serem feitas, e aí realmente é a parte do longo prazo. Porém, é possível, por meio paliativo, enquanto isso não é possível, fortalecer o grid e talvez até colocar subestações dedicadas a carros elétricos. Para quem não puder ter um carregador em casa, ou até mora no local que o power grid não suporte a carga de carros elétricos. No caso, a potência da quantidade de carros que vão ter ali naquela região. Então você tem uma subestação que vai funcionar tipo um posto de gasolina, mas é um posto de recarga de carro, igual alguns postos de gasolina tinham as tomadas de recarga. Você já está movimentando outras economias e vai ser mais prático do que uma bomba de gasolina. Mas você vai precisar de alguém para estar lá, você vai precisar de funcionários nessas estações de recarga também. Você não vai estar matando empregos, você vai estar transformando eles em uma outra especialidade. Ok, pode ser que fique mais automático e menos pessoas usem? Pode, mas não significa que deve. Você pode, por exemplo, pegar o mesmo esquema de um posto de gasolina, loja de conveniência, lava-jato e tal, tudo isso. Só que ao invés de bombas de gasolina, diesel, álcool e gás natural, você vai ter várias tomadas elétricas. O lava-jato continua funcionando, a loja de conveniência continua sendo uma parada, principalmente em pontos de viagem, isso será um lugar super relevante para você ter estações de recarga meio de estrada, porque você tem a questão de precisar parar às vezes para abastecer, então você precisaria parar às vezes para carregar o carro, fora que seria importante para economias locais até, porque a quantidade de postos de recarga que você pode colocar para atender o fluxo de carros elétricos, eu acho que iria movimentar sim economias locais com um tráfego maior de pessoas passando por ali. Essa parte ela é muito mutável e moldável, mas é possível seguir um caminho bom com ela. A outra parte são as baterias. Muita gente fala das baterias de lítio e tal, da poluição das baterias. Existe uma coisa pior que a bateria de lítio, que são as baterias de níquel-cádmio, que quase nada usa hoje. As baterias que os celulares e aparelhos portáteis até ali, final dos anos 90 e começo dos 2000 usavam. Baterias de lítio se viraram a regra depois que a Sony começou a fabricar para colocar nos Walkman. E as baterias de lítio são muito boas. São menos poluentes, são mais fáceis de reciclar e duram mais tempo do que as baterias de níquel-cádmio. Se você tivesse uma bateria de níquel-cádmio hoje no seu aparelho, seu iPhone depois de, 3 anos, não aguentaria nada de carga, ele não ligaria mais na bateria. E você se perguntar, mas e a poluição e a falta de reciclagem? Ponto 1. Se a reciclagem é um problema para você, proponha a solução. Incentive que os fabricantes de bateria façam um ponto de coleta. Ponto 2. Se você se preocupa tanto com isso, é porque você provavelmente nunca prestou atenção em algum mercado que você foi, que vários mercados têm um posto de coleta de pilhas e baterias usadas. E terceiro, se realmente isso fosse um problema para você, você não teria um celular, porque os celulares têm baterias de lítio. E vou colocar na tela, não tenho ideia de quantos celulares são medidos por ano, mas bota isso aí só de peso de baterias de lítio. Cada celular pesa mais ou menos de 130 a 190 gramas. Coloca aí que 50% desse peso seja bateria, porque em alguns aparelhos é mesmo, metade do peso do celular é a bateria, às vezes até mais. Bota aí 60% até. Vamos botar umas 90 gramas que pesa a bateria de cada celular e multiplica por esse valor aí. Se bem que eu posso fazer o trabalho chato, já posso deixar o resultado aí na tela de quantos quilos de bateria são vendidos por ano dentro de cada celular, fora laptops. Então é um problema arbitrário, você tem como resolver, o pessoal não resolve porque não quer. E é isso. Até brinquei na live, né, que depois dessa o povo tinha que votar pra eu ser presidente ou prefeito ou sei lá o que for, pra eu começar a socar carro elétrico no mundo pra mostrar que é possível, pensando um pouquinho fora da caixa, fazer as coisas funcionar. Deixa aí o que você acha de carro elétrico. Eu tive um debate interessante com o pessoal na live. Por exemplo, um amigo meu acha ruim carro elétrico para fazer drift, para competição de drift, mas aí eu conversei com ele que isso é uma questão de regulagem de software e de redistribuição de peso, porque você precisa redistribuir o peso de um carro elétrico. Então, até os problemas dos carros elétricos são arbitrários. E muita gente vira e fala, mas e a produção? Mas não sei o quê. Todo problema de poluição, você tem uma solução renovável. Você tem uma solução renovável. A questão é, todo mundo arbitrariamente esconde ela ou tenta fingir que ela é impossível. E é isso, deixe sua opinião sobre carro elétrico. Eu particularmente vou
eventualmente comprar um carro e converter para elétrico, porque eu sou o tipo de pessoa que vai dirigir um carro elétrico por aí, irritando o pessoal com os carros a combustão, esse povo que adora o barulho do motor a diesel, eu posso botar o barulho do motor que eu quiser no carro elétrico, né? Porque o carro elétrico é silencioso. Inclusive, eu até acho recomendável que você coloque um white noise, que é algum tipo de barulho que identifique que tem um veículo elétrico passando ali, por questão de segurança. Porque as pessoas que, por exemplo, são desatentas na rua, quando um caminhão buzina, ou um ônibus buzina, um carro faz barulho, a pessoa percebe que tem um veículo ali. Carro elétrico não costuma fazer barulho. Então até isso já tem solução. Você pode colocar um som para fazer barulho de motor. Se você quer ver o quanto isso é interessante, ok que é ficção, vai assistir O Dilema. Ok que o plot do filme não é isso, mas a questão do dilema é porque o amigo dele lá, dentro do plot do filme, ele não quer atrapalhar o amigo dele de colocar um barulho de motor no Mustang elétrico. Basicamente isso. Isso que o Mach-E nem existia, porque o filme não é recente, é 2000... ali perto de 2010 que saiu o filme. Então todos os problemas envolvendo carros elétricos são fáceis de solucionar. Não solucionam porque não querem. E na boa, eu vou continuar defendendo o carro elétrico até o último dia da minha vida aqui nesse planeta. Espero que vocês tenham curtido, compartilhem com aqueles seus amigos chatos que acham que gasolina é a resposta para tudo. Tem meus outros canais aí embaixo, o canal de games está passando por mudanças. Tô mudando lá algumas coisas de live também, entre o site roxo e aqui no meu canal de games, né? E é isso, se vocês quiserem um apoio a mais, tem o meu Apoia-se. Eu vou soltar alguns vídeos maiores sobre esses temas aqui lá, junto com o canal de games e com o canal de tech. Eu decidi que é uma boa soltar alguns temas a mais lá. E assim todo mundo pode ter acesso a algumas coisas, porque eu descobri que eu posso criar uma página para cada canal. Então você escolhe qual você quer apoiar. Precisei fazer esse pequeno corte porque eu sei lá o que aconteceu, o celular crashou quando eu fui terminar de gravar. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido. O link dos outros canais aí embaixo, site roxo lá que eu faço live de games, eu tô fazendo lives aqui também, como eu tava explicando ainda agora. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!